Olá, comunidade selvagem, esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje nós continuamos a apresentação da coleção A Fauna, trazendo o segundo volume da coleção. Bem, esse volume está mais dedicado à apresentação da fauna que habita a estepe arbustiva africana, trazendo alguns animais bem famosos, tais como o rinoceronte branco, o rinoceronte negro, o elefante africano, a girafa, o oryx, ou seja, os mamíferos de grande porte. Mas também temos alguns capítulos bem interessantes que tratam sobre as aves. Ele começa os primeiros capítulos tratando da estepe arbustiva, com a presença de acácias e arbustos espinhosos, até a fronteira com os desertos, onde existe a estepe desértica, né, que faz fronteira ali com a região dos desertos da África. Eu espero que vocês gostem desse volume. É mais uma bela viagem fotográfica pelo continente africano. Vejo vocês na continuação do vídeo. Até lá! Muito bem, comunidade selvagem, vamos dar sequência à apresentação do vídeo dessa semana, o segundo volume da coleção A Fauna, retratando a África, região etiópica. E o primeiro capítulo trata sobre o rinoceronte branco. Tem uma historinha muito interessante sobre essa espécie de rinoceronte, né? Por que ele recebeu o nome de rinoceronte branco? Na verdade, os primeiros exploradores europeus que tiveram contato com essa espécie foram os descendentes de holandeses que colonizaram a parte ali da região, né, onde existia o rinoceronte branco, e eles chamaram esse animal de wight, ou seja, largo, em referência ao focinho do animal. Os primeiros ingleses fizeram uma confusão com a palavra white e entenderam white, que é branco em inglês. E por isso, daí que veio a origem, né, do nome, rinoceronte branco, apesar de que a coloração não faz jus ao nome popular. Na sequência, nós temos uma apresentação até bem completa sobre o elefante africano, um dos animais mais icônicos do mundo, muito retratado na literatura animal. E também já foi tema de um vídeo aqui do nosso canal. Se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha que vale a pena. As fotografias aqui são excelentes, ele traz todo um retrospecto sobre hábitos do elefante, comportamento, características anatômicas, a questão do tempo de vida relacionado com o desenvolvimento dos molares. É um capítulo muito completo. E aqui também, como nos outros volumes, no final de alguns capítulos há alguns insights especiais sobre alguma ordem de mamífero ou família específica. Nesse caso aqui ele fechou o capítulo falando sobre a evolução da ordem dos proboscídeos. Também temos um capítulo sobre as aves da savana. A região da savana africana é muito rica em espécies de aves, por exemplo, aqui os pteroclídeos, que são parentes distantes dos pombos. Hoje eles estão classificados numa ordem separada, antes eles faziam parte da ordem dos columbiformes. Também tem esses pássaros aqui que são os barbudos, são parentes distantes aqui dos nossos tucanos. Aqui ele fecha o capítulo falando sobre a ordem dos passeriformes, que é a maior ordem de aves atualmente existente. Também temos um capítulo muito interessante que ele fala sobre o que a gente chama de copges, que são pequenos afloramentos rochosos presentes na região de savana. E é o lar desse bichinho aqui, que é um parente distante dos elefantes. São os iraxes. Também temos o antílope salta-rochas. Essa fotografia aqui, ela é um documento muito raro. Esse antílope é muito difícil de ser fotografado. Ele é muito arisco e muito ágil. Não é muito fácil obter registros fotográficos dessa espécie. A região dos cópteros também são famosos por hospedar algumas espécies de lagartos bem coloridas. Como vocês podem ver aqui, segue a mesma sequência, né, da proposta do volume 1, ou seja, é um livro muito cheio de fotografias. Ele destoa muito daquele padrão que a gente observou, né, na coleção do Os Bichos e do Naturama.
O registro fotográfico desses livros aqui é impressionante para a época, né, em que ele foi feito. Aqui tem um capítulo interessante sobre os babuínos. São macacos especialmente adaptados para a vida terrícola. São macacos característicos da savana africana. São animais sociais. Eles vivem em bandos com machos dominantes. E também tem esse macaquinho aqui que é o chamado macaco patas. Também é um macaco terrícola, encontrado em regiões semelhantes à dos babuínos. Os babuínos, eles são animais agressivos, né? Mesmo os leopardos, os grandes predadores, têm certas ressalvas em atacar os babuínos assim, sem o devido cuidado. Eles são predados, mas com um certo cuidado, com uma certa estratégia. Aqui tem um capítulo sobre a estepe arbustiva. Na região da África, a estepe arbustiva é dominada por esta árvore, é a chamada acácia. É um dos alimentos principais, né, da girafa. Existem várias espécies de acácia no continente africano e algumas delas são de pequeno porte e são caracterizadas por espinhos muito grandes, que dificultam tanto animais como seres humanos de trafegarem no meio da vegetação. Como eu falei para vocês, a acácia é um dos alimentos principais da girafa, e aqui a gente tem um capítulo totalmente dedicado a esses animais. A girafa também tem um vídeo especial no nosso canal, na seção Você Sabia. Recomendo que vocês deem uma olhada. É um vídeo muito interessante, apresentando várias curiosidades sobre esse ungulado que é a girafa. Bem, dando sequência, nós temos aqui também a apresentação do impala, que é o antílope mais representativo da região ali das estepes arbustivas africanas, assim como o kudu, e com destaque aqui para o kudu grande, é uma das maiores espécies de antílope. Ele é um troféu de caça muito cobiçado. O macho apresenta um chifre em formato anelar, que atrai os caçadores, infelizmente. É uma região também rica em várias espécies de antílope. Esse aqui é um gerenuque, é um antílope girafa. Ele tem um pescoço comprido e tem a habilidade também de ficar suspenso nas duas patas para que ele tenha uma altura maior e consiga alcançar a copa das acácias. Essa daqui é uma das menores espécies de antílope, é um antílope real ou dik-dik. Ele também vive na região do matagal africano, mas das regiões mais difíceis de serem penetradas, com matagal mais cerrado. O antílope ruão é um parente da palanca negra, um dos antílopes mais belos da África. Essa aqui é uma fotografia da palanca negra. Essa daqui é a subespécie comum, não é aquela subespécie gigante que é encontrada na região de Angola, que é um dos antílopes mais belos do mundo. Esse aqui é o elan, é o maior antílope do mundo. Na verdade, ele parece um boi. Quem já teve a oportunidade de ver esse antílope ao vivo, o tamanho dele impressiona. Esse capítulo é interessante, ele traz um retrospecto aqui sobre o rinoceronte negro. Se vocês repararem bem, a principal diferença dele para o rinoceronte branco é o formato do focinho. O rinoceronte preto, ele tem o focinho protuberante, como se tivesse uma trombinha aqui, que é ideal para que ele abarque ali os ramos das acácias, do matagal. Ele é mais um animal encontrado nas estepes arbustivas, enquanto que o rinoceronte branco é mais encontrado em regiões de pastagem. Esse outro capítulo aqui trata sobre os cupins e o impacto que ele tem na formação da estepe africana. É muito interessante porque geralmente a literatura não dá o devido crédito a esses pequenos trabalhadores que têm um impacto tremendo na forma como o ecossistema é equilibrado. Eles controlam toda a parte ali da vegetação que se desenvolve no local
e eles também têm uma forte importância na cadeia alimentar da região ali da estepe africana. Eles são alimentos de muitos animais. Esse outro capítulo aqui traz um retrospecto sobre animais insetívoros. Então ele traz sobre o ratel, o orictéropo, esse animal aqui, que é o protelo, que é um parente das hienas, especializado na dieta de cupins. Camaleão, a fauna da região africana é muito famosa pelos camaleões. Tem um outro capítulo aqui sobre aves, mais aves voltadas para a região de arbustos, não das estepes, né? Aqui tem um exemplar da galinha da Angola. A galinha da Angola é originária do continente africano. Tem algumas espécies muito semelhantes às perdizes, são os chamados francolins. Esse livro aqui foi uma das primeiras publicações que trouxe registros fotográficos dessas espécies. Também é a região onde são encontradas várias espécies de tecelões, que são os passarinhos que fazem ninho tecendo, né, folhas e arbustos para a construção do ninho. Esse aqui são calaus, lembram muito os tucanos sul-americanos, né, pelo tamanho do bico, mas são de ordens distintas. As aves de rapina do continente africano. A estepe africana é muito rica em aves de rapina. Essa daqui é uma das mais famosas, é a águia de Verreau, ou águia negra. Ela é a parente próxima da águia dourada europeia. Esse aqui é um plano principal da cabeça de uma águia de cauda curta. Aqui, ó, uma fotografia excelente da águia de Verreau, com o filhote aqui no ninho. Esse é um registro bem raro, não é muito comum encontrar na literatura. Mais exemplares aqui de águia. Aqui a águia de cauda curta, um exemplar imaturo, né, que não está ainda com a plumagem de adulto. O serpentário, que tem hábitos muito semelhantes à nossa seriema, inclusive, né, tanto em aparência externa como em alimentação, hábitos de nidificação, etc. Traz aqui também um retrospecto sobre alguns roedores ali da região das estepes, a raposa de orelhas de morcego, também uma espécie característica do continente africano. Aqui começa a apresentação entre a fronteira da estepe com a região desértica. E essa fotografia é muito interessante. Ela retrata o asno selvagem. O asno que nós conhecemos, o jumento, ele é originário da África. E existem pouquíssimos exemplares do animal selvagem na natureza. Esse registro aqui é muito raro, até nos dias de hoje. Aqui os exemplares de Oryx, um dos antílopes mais belos também, que habita a região ali desértica da Austrália, da África, perdão. Também tem um capítulo interessante sobre os gafanhotos, né? Que sofrem metamorfose e acabam gerando as famosas pragas de gafanhotos, né? Eles, dependendo do ano e da quantidade de gafanhotos que estão presentes numa região, eles sofrem uma metamorfose e formam as famosas revoadas que saem devastando a vegetação por onde passa. Aqui uma apresentação dos antílopes da região desértica, dando destaque para o Oryx e para o Blesbok, um dos antílopes que teve a maior população, né, de exemplares na África. Hoje em dia ele tem uma população muito pequena, formava grandes extensões nas migrações. Infelizmente eles foram muito caçados, a população foi muito dizimada. Aqui um lince caracal, é um lince típico das regiões abertas, ali da fronteira entre a estepe e o deserto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de compartilhar, deixem seu like. É um prazer ter vocês aqui toda semana. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!